A coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer. Graildes Simões. Me chamo Laurita Simões de Lima, nascida 7 de maio de 1943. Meu nome é Bernadette Gonçalves de Oliveira. Eu tenho 64. Nasci aqui em Conceição do Coité, porém em fazenda, na Fazenda Salvara. Rosa Oliveira Lima, 70 anos. Meu nome é Helena Gonçalves de Oliveira Queiroz. Completei agora 68 anos. Meu nome é Vonice Oliveira Ribeiro Boaventura, 70 anos. Maria Elita Ramos Moura. Nasci na Fazenda Lajipa. Eu sou Cecília Lima dos Santos, tenho 67 anos. Meu nome é João Gabriel Cardoso Pinto, sou daqui de Conceição do Coité e tenho 60 anos. Antigamente nada se conversava a respeito de sexo. Minha relação foi boa, porém meus pais não deixavam... Arranjou um namorado logo com 14 anos. O desejo e depois. Fui até lá na casa de farinha. Antigamente nada se conversava a respeito de sexo. Pais e filhos não conversavam a respeito de sexo. Na realidade, a gente tem primeiro uma curiosidade, mas o ponto mais importante, creio eu, na vida de um homem é quando ele se masturba a primeira vez e tem o primeiro orgasmo. Normalmente todos nós temos o primeiro orgasmo com masturbação. Então eu acho que foi o momento mais importante da minha vida. Aí eu me senti homem. Então, poxa, senti até a necessidade de modificar o tom de voz e tudo. Quando cheguei em casa, olhava para todos de uma forma diferente. Olhava para as minhas irmãs mais jovens como seres inferiores, porque eu dizia, agora eu sou homem, posso ser pai. Não fazia o mínimo sentido ser pai, claro, na minha cabeça, mas o fato de poder ser. Então é uma coisa muito importante, foi muito importante. Eu acredito que os jovens de hoje, com um mundo diferente em que se vive, creio que eles têm essa mesma sensação. Quando a senhora começou a namorar, a senhora tinha quantos anos? Quando eu comecei a namorar, eu tinha 20 anos. Com 22 casei. E pelo que eu entendi, a senhora casou grávida. E naquele tempo, qual foi a reação dos seus pais ao saber que a senhora ia casar grávida? Eles não só fizeram casar. Disseram, logo que engravidou, agora tem que casar. Goste que não goste, dê certo que não desse, mas tem que casar. Porque naquele tempo você sabia, né? Que era engravidar, tem que casar. Para falar de sexo, não tinha com quem contar. Não. A senhora foi descobrindo. Nada, e foi assim, por acaso. Eu não sei nem como foi que aconteceu, né? Porque, O desejo, não? o desejo, aí depois. Fui até lá na casa de farinha, né? Porque os pais não deixavam. Aí chamava assim, a gente ia, né? E aconteceu. Uma hora pra... Aí pronto, manhã viu, eu era muito magrinha, aí ela percebia, ela dizia, o que é isso, Maria Linda, que você está crescendo a barriguinha? Aí eu tapeava, né? Aí quando foi um dia, ele teve de contar, né? Porque já tinha 13 meses. Sua relação de adolescência, namoro? Minha relação foi boa, porém meus pais não deixavam a gente sair para que a gente tivesse assim conhecimento. Aí o primeiro rapaz que eu conheci, eu casei. Como ele também. Ele também era do mesmo jeito. Meus pais não deixam conhecer outra pessoa, não deixam a gente sair de casa. Então, se é ele que está gostando de mim, eu vou tentar a vida. Eu tinha muito paquera. Era assim, entendeu? Mas depois, porque eu não era assim tão muito exibida não, mas eu gostava. Arranjei um namorado logo com 14 anos. Aí só. Foi? E aí, mais interior, minha filha, o negócio era todo diferente, né? Tudo era aquele receio todo que se tinha, né? Isso de família, porque não pode saber de sexo, não pode saber daquilo, tudo era diferente, no entanto, ela conversava. E como é que ela falava sobre sexo? Ela dizia assim, olha, quando eu tinha muitas vezes, tinha assim, curiosidade, porque realmente para muita criança, né? Quando ela vai crescendo, vai ficando adolescente, ela tem uma curiosidade de perguntar e ver como é que se nasce, como é que essas coisas. Então ela tinha assim, uma maneira de dizer assim, olha, basta que se case.
pessoa se casando, o pai, o marido e a mulher, e dali, da união dele, do amor que eles têm um pelo outro, vem os filhos, que é através do sexo. Só que ela não dizia assim pra gente como era aquele sexo assim hoje, que hoje tudo é esclarecido, né? Mas que dizia assim, onde existe uma aproximação entre os dois, entendeu? E dali tem uma união, né? Isso que é o sexo. Todo mundo sabe que o homem tem o... A gente naquele tempo dizia que era o pinto. E a mulher era a xoxota. Então a gente ficava assim, tudo sem saber direito, mas de qualquer maneira a gente entendia alguma coisa, né? Arranjei um namorado logo com 14 anos, uma vez só. Foi? Foi. E aí, mais interior, minha filha, o negócio era todo diferente, né? E com ele fiquei noiva, que era Derrival, assim, pessoa aí, todo mais idoso do que eu. 11 anos mais velho do que eu, mas era uma pessoa assim muito legal. E com ele me casei, foi meu primeiro namorado e com ele me casei. Foi assim uma convivência muito linda, mas muito linda mesmo, porque eu uma jovem, ele é uma pessoa já amadurecido, né? Entendeu? E acho que só deu certo por isso mesmo, devido assim a ele ser uma pessoa já preparada, né? Eu tive 3 filhas, que eram Ana Lúcia, Rita e Suzete. Pela maneira como ele era dedicado, como ele tratava elas. Não tinha assim, elas não tinham aquele receio de ficar à vontade na vista do pai, porque ele era assim, uma pessoa muito assim, aberto, conversava com elas, era uma coisa demais, diferente. O primeiro rapaz que eu conheci, eu casei. Como ele também. Ele também era do mesmo jeito. E a senhora quis casar com ele ou foi obrigada a casar? Não é que eu quis casar, eu até não gostava dele. Eu casei com ele porque eu não saía, foi o primeiro que apareceu na minha frente, ele começou gostando de mim, eu comecei a casar com esse doido mesmo, porque meus pais não deixam conhecer outra pessoa, não deixam a gente sair de casa. Eu já casei assim, ó, com o pé atrás, eu digo, tô casando com esse homem, mas a coisa não vai ser muito boa não, mas casei, porque era o único que apareceu, apesar de que eu era bonita, mas só vivia dentro da roça, não ia para lugar nenhum. Aí quando esse apareceu, eu me enrolei com ele, foi o jeito. Como foi essa noite para a senhora? O que a senhora esperava dessa noite? Essa noite eu esperava ser bem melhor, meu casamento foi muito chique, meus pais fez uma matança, mas ele não deu valor. Ele não prestigiou nada daquilo, entrou na bebedeira, como que fosse uma noite normal para ele. Aí ele não deu atenção àquilo que estava acontecendo. Então a gente teve aquela noite mal organizada mesmo. Ele ficou até espantado quando eu fiquei na primeira menstruação, porque ele não me conhecia antes e nem também eu conhecia ele. Quando ele viu que eu menstruei, ele saiu correndo para casa da mãe, falar para a mãe que eu era doente, que nunca viu aquilo. Aí foi que a mãe falou, nessa hora a mãe conversou com ele, que mulher era assim mesmo, aí ele quietou, mas ela nem queria mandar embora. Isso foi depois do casamento ou antes? Depois a gente passou 1 ano e 6 meses, ele não tinha conhecimento de o que era uma mulher. A senhora quer dizer que a senhora casou virgem? Foi. Ele não tinha, assim, prestígio, não sabia de nada. Depois foi que eu fui conversando com ele, a gente foi tomando mais amor um ao outro, e a gente começou a ficar da partir daí em diante. Quando namorados, a gente não se tocava, não. A senhora conseguia sentir prazer? De jeito nenhum. Nunca sentiu? Não. Eu não tinha prazer nas coisas dele, não. Só sentia desgosto quando ele me procurava. Eu não gostava, não. Fazia forçado? Era. Ele não se cuidava, era um homem muito desajeitado. Então, quando ele vinha me procurar, era nojo. Eu não tinha prazer com ele. Então, se eu lhe perguntar hoje se a senhora sabe o que é prazer sexual, a senhora responde o quê? Eu te respondo que eu não sei, porque eu não tive essas coisas na minha vida. Eu não tive. Aos 7 anos de idade, fui para um colégio de freira. Fui
educada lá até os 16 anos. Saindo de lá, enfrentei escola para ensinar. E eu dava conta do recado, graças a Deus. Depois fui ficando mais adulta, me apareceu um casamento. Tive 2 filhos, só um casal, né? Depois ele chegou, uma aluna minha de 14 anos, fez uma troca. Mas nem por isso eu deixei de viver. Como foi esse momento para a senhora? Foi terrível, foi assim, sofri um pouco. Mas ele dizia assim, eu não queria nunca que você sonhasse que eu tinha outra. Mas já que você descobriu, o problema é todo seu. É assim que eles dizem. Eu passava todo dia pela casa de peça dele. E ele ficou viúvo logo. Ele ficava só me olhando. Quando eu passava, eu ia para a porta. Quando eu voltava, ficava na porta, me olhando. E eu ficava morrendo de medo. Meu Deus, o que é que esse homem quer me olhando? Senti, gostei. De primeira vez que eu vi, eu gostei. Aí uma vez ele me seguiu para ver onde é que eu morava. Até que descobriu onde eu morava. Quando eu cheguei em casa, que eu botei na porta, ele riscou atrás. Aí pronto, começou a namorar, começou não, porque só foi tão ligeiro que logo, com 2 meses eu casei. Ele estava com 2 meses de viúvo. Eu tinha 18 anos, ele tinha 42 anos. Mas ficou insistindo, aí eu namorei e casei com 2 meses. E como foi para a senhora casar com uma bem mais velha que a senhora? Sei lá, não tinha nem eu nem pensava nada. Nem tinha 8 filhos dentro de casa, morei com todos os 8. A gente namorava, hoje chorei, não pode. Aí os pais não deixaram sair para canto nenhum, né? Aquela coisa, na roça, trabalhando no motor. Cresceu a barriga, engravidou, né? Aí teve de casar. Aí veio para a cidade, aí teve os filhos, de momento foi muito bom. Depois ele casou, teve os filhos, né? Foi maravilha. Aí depois voltou de novo, aí não deu certo. Estou só hoje, graças a Deus. Você pode contar as suas experiências em relacionamento? Bem, eu tive alguns relacionamentos antes do meu primeiro casamento. Me casei a primeira vez na Europa. Foi um casamento que não durou muito tempo. Dessa vez eu fui deixado pela minha ex-esposa. E outras vezes eu deixei, nunca por causa de outra mulher. Eu nunca troquei uma mulher por uma outra. As coisas aconteceram. Quando toda a separação que eu tive, foi separação em consequência não de outros amores. Mas simplesmente eu acho que quando existe uma certa incompatibilidade de gêneros, todos os começos são flores. As mulheres e os homens se enfeitam, se empavonam para seduzirem. E uma vez seduzidos os seus companheiros, as coisas mudam, cada um começa a mostrar o que é de verdade. E muitas vezes você descobre que ao invés no caso das mulheres, ao invés do príncipe encantado, elas se casaram com o sapo. E os homens também acontece isso, ao invés daquela fada linda. Muitas vezes você começa a conhecer o interior e percebe que não era exatamente aquilo que você esperava. Eu acho uma coisa muito natural a separação. Eu mesmo tinha um namorado lá na fazenda, morava perto. Ele chegava, tinha um varandado, eu sentava meu pai, ele sentava 2, 3, meu pai de olho ali, ó, entendeu? Aí eles ficavam ali até 10 horas. E a senhora namorou muito? Não tanto, porque naquela época não tinha muita chance, né? Mas só que, como isso que eu disse, eu passei 4 anos namorando com um, não deu certo, terminei, né? Quando eu terminei que apareceu outro, que eu nunca tinha visto, esse era vizinho. Conheceu, começamos a namorar, só namoramos 6 meses, casei. Aí casamos logo e pronto, aí fui cuidar da família, tive 3 filhos com ele. Depois de 3 filhos, aí ele adoeceu. Todo casal, às vezes, tem uma discussãozinha assim, né? Cada filho é coisa mais, casal ali mesmo. Nunca tivemos, assim, para dizer, separação, nem problema de briga, nunca brigamos por ciúme, nem eu, nem ele. Nunca tivemos, graças a Deus. Muito
muito feliz enquanto a gente vivemos esses 17 anos. Minha preocupação começou depois que ele adoeceu, porque eu tinha que dar conta da casa, com 3 filhos pequenos, e levar ele para o tratamento em Feira de Santana. Aí eu sofri um bocado pela doença dele, até quando Deus levou ele. Meus pais começaram a me ensinar a fazer as coisas em casa. Minha mãe dizia que a gente era criado para ser dona de casa. Não é hoje que a gente orienta nossos filhos para se profissionalizar. Mas antes todo mundo era educado para ser mãe e esposa. E foi isso. Eu casei com 16 anos de idade, casei em setembro, em novembro eu fazia 17 anos. Casei nessa idade, não sabia nada da vida. Aí começamos a namorar e aí foi se apegando. Meu pai não era tanto assim contra, entendeu? Ele disse que era uma escolha minha, agora minha mãe resistiu até o último momento. Foi quanto tempo entre o namoro e o casamento? Baixa de 1 ano e 8 meses, mais ou menos. Eu gostava porque ninguém da minha família queria. Eu fui contra tudo e todos para ficar com ele. Enfrentei barreiras pesadas mesmo e deixei tudo, deixei tudo para casar com ele. Porque minha família ninguém queria. Foi uma barra. Há 50 anos atrás, imagine, a gente enfrentar tudo. Foi, assim, bem pesado. Meus pais tinham condição, meu pai era fazendeiro, e ele chegou a me dizer, você quer? Eu faço. Agora você vai trabalhar com ele para sobreviver. Coisa que eu tinha tudo nas mãos, sem fazer nada. E eu enfrentei, trabalhei junto com ele para criar meus filhos. Como era o sexo com a senhora com ele? Era aquele sexo antigo, né? Hoje não, vocês estão com o sexo que bota lá o filme e contam a história e fazem a história. E a gente não, era papai, mamãe, né? Assim que chama. E vamos tocando. Mas nem por isso eu deixei de ser feliz enquanto deu, né? A senhora acha que no decorrer da idade o sexo fica mais difícil? É porque ninguém quer idosa não, filha. Querem vocês que estão novas e bonitas. Mas querem também. E o sexo na terceira idade, eu sempre digo, às vezes, quando eu vou fazer uma palestra e tudo, não é por causa da cama que a idosa ou o idoso quer o sexo. Ele ou ela quer e sente necessidade, é o carinho, o toque, o apego, ter a quem contar nossas alegrias e nossas tristezas. A senhora, na terceira idade, o desejo sexual? Ele não é como era 30 anos atrás, né? Mas se eu sinto desejo, é muito simples. A gente sai, vai ler, vai encontrar as amigas e esquece. Ou então se virem nos 30 sozinha. Que se eles sentirem vontade e desejo, que façam. Nós somos gente. Temos o mesmo direito que vocês têm. Só que o sexo na terceira idade, meu, vocês estão me botando em aperto, hein? Só que o sexo na terceira idade não é igual a vocês. Eu já fui jovem, eu sei disso. Vocês podem praticar o sexo todos os dias ou 4 vezes por semana. O correto é 4 vezes por semana, viu? É o correto. Agora, nós idosos, vamos dizer que seja 1 vez por semana. Quem tiver e quiser e puder, né? E aí, a depender também do